No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o medo. Como que nós podemos usar o medo como nosso aliado, como que nós podemos entender o nosso medo, avaliar ele, entender quando que a gente precisa de ajuda e o que a gente pode tirar de mais positivo do medo. Então vem comigo. Eu sou a Ana e tô aqui para mais um vídeo no canal. Mas antes, não esquece de deixar o teu like e se inscrever no canal para que a gente possa fazer muitos mais vídeos como esse. Bora lá? Então, primeiro, eu quero conversar com vocês do motivo pelo qual eu escolhi fazer um vídeo sobre o medo. Como vocês sabem, aqui no canal a gente trabalha muito a questão da mentalidade. E o medo ele tá enraizado com nós. Então, quando a gente nasce, a gente já nasce e começa a desenvolver determinados medos. Inclusive, os meus filhos, eu percebo que quando eles eram bem pequenininhos, eles não tinham medo de algumas coisas que eles hoje têm medo. Então, aos poucos, devido às nossas crenças, devido ao nosso instinto, a gente vai desenvolvendo medos de algumas determinadas coisas. E o medo, ele é extremamente importante na nossa vida. Sem o medo, nós não duraríamos uma semana. Não duraríamos porque a gente teria morrido antes disso acontecer. Então o medo, ele tá totalmente do nosso lado, quando ele não é um problema. Porque isso é extremamente importante, que a gente possa avaliar esse medo, que a gente possa entender esse medo e que a gente possa usar ferramentas adequadas para conseguir superar, para a gente conseguir enfrentar. Então, bora começar. Então, o medo, ele é simplesmente um dos principais requisitos para a nossa sobrevivência. Sem o medo, nós não sobreviveríamos, que foi o que eu falei para vocês anteriormente. Ele não pode, gente, o medo, em hipótese alguma, ele pode nos paralisar. Quando o medo, ele te paralisa, é um problema. Existe um problema na situação. É um sinal de alerta. É como se tu fosse atravessar um sinal e ligou o sinal. Não te digo pare do vermelho, mas sabe o amarelo, aquele que é a atenção? Ops, tem algo de errado que está acontecendo. Então a gente precisa avaliar esse medo. Quando ele é bom, tá? Quando ele é bom. Primeiro nós vamos pensar sempre o lado positivo das coisas. Então quando o medo é bom? Quando ele nos proporciona criar estratégias. Quando ele nos permite não deixar condições latentes. O que são essas condições latentes que a Ana tanto fala nos vídeos? Quando tu tem medo de alguma coisa, por exemplo, tá? Eu tenho uma piscina e eu tenho medo de que uma criança caia na piscina ou que um cachorro caia na piscina. O que eu posso fazer para reforçar a segurança para que isso não aconteça? Aí eu começo a pensar, ou poderia botar uma grade, ou poderia botar uma lona, e eu vou criando estratégias para não deixar condições latentes. Então, o que tu pode fazer mediante o teu medo? Esclarece o teu medo e pensa, o que eu posso fazer para não deixar na reta? O condições latentes é exatamente isso, o não deixar na reta. Meu filho caiu da cama, né? Eu não sei se você sabe, mas quando o Léo tinha 5 anos, ele caiu da cama e fraturou o osso do crânio. Foi horrível. E eu não tinha pensado, eu realmente não tinha pensado. Só que se eu tivesse esse medo do Léo cair da cama, o que eu poderia fazer para ele não cair da cama? Primeiro, eu não colocaria ele na cama, né? Segundo, se eu, numa emergência, eu tivesse que colocar ele na cama, o que eu poderia fazer para evitar que ele caísse? Eu ia encostar essa cama na parede? Eu ia colocar alguma proteção do lado da cama? O que eu faria? Então, eu provavelmente, se eu tivesse pensado nisso antes, se eu não tivesse deixado condições latentes, aquele não era um medo meu naquele momento. Hoje eu não posso ver uma criança em cima de nada, que eu vou me preocupar. Mas o que eu faria? Se eu tivesse tido um pouco de medo disso acontecer, meu filho não teria caído da cama. Vocês entendem? Não deixar condições latentes. O medo, ele precisa estar lado a lado, ele precisa estar do nosso lado para contribuir e não para prejudicar. E o medo, ele nos afasta de situações de risco. Por exemplo, tu tá na rua, tu tá dirigindo, aí tu olhou pelo retrovisor, tu viu que veio uma moto. E tu dobrou numa rua e tu viu que veio uma moto, tu dobrou numa rua e tu viu que veio uma moto. Tu não vai estacionar do carro e descer. Se tu tinha que parar, ou tu chegou na frente da tua casa, tu tá achando suspeita aquela moto, tu não vai parar simplesmente na frente da tua garagem, vai abrir o portão e vai entrar. Não, provavelmente tu vai circular, tu vai ir num lugar movimentado, tu vai fazer alguma coisa para despistar aquela moto e para não deixar o teu na reta. Então é importante que esse medo, ele possa te trazer sinais de alerta para que tu possa tomar ações e te proteja, ele precisa te proteger. Então toda vez que tu pensa, mas eu tenho medo. Não, o medo ele não é de todo ruim, ele é importante, ele precisa estar ali para te proteger. Agora sim, agora a gente vai pensar quando que o medo ele é um problema na tua vida e quando que tu precisa acender a luzinha amarela do tipo, ops, sinal de alerta, preciso ver, preciso fazer alguma coisa.
quando o medo te paralisa, que foi, tem situações assim, corriqueiras, coisas simples. Quem tem síndrome do pânico, gente, quem tem síndrome do pânico é triste, porque a pessoa deixa de fazer muita coisa que ela sempre quis por medo. Então esse medo, ele paralisa a pessoa. Eu tenho uma maravilhosa oportunidade de emprego, só que essa oportunidade de emprego pede com que eu fale em público. É o que eu amo fazer. Eu tenho total domínio da situação, só que tenho que falar em público, então eu não vou aceitar essa oportunidade de emprego porque eu tenho medo de falar em público. Ali tu tá entendendo que tu tá deixando de aceitar novas possibilidades. Tu tá deixando de viver uma experiência positiva na tua vida porque tu tem medo. Aí sim, esse medo é um problema. Então, o medo, ele é um problema quando ele te paralisa, quando ele causa fobias, quando ele te gera pânico, desespero, dor ou sofrimento. Qualquer uma dessas situações é um problema. Então, assim, tu vai avaliar. Eu tenho medo de barata. Tá, mas como assim eu tenho medo de barata? Eu entro em desespero? Aquilo é uma fobia? É uma coisa doentia? Ou eu tenho simplesmente medo de barata? Mas se eu estiver ali, a barata estiver na minha frente, se eu estiver eu em casa, eu vou dar um jeito na barata. Entende? É isso que a gente precisa ver. A questão da fobia. Sofrimento, gente, é triste, é horrível tu sofrer por antecipação, porque tu estás com medo. Eu tenho que atender uma cliente hoje, fazer uma micropigmentação, a cliente é fulana de tal, mas eu tô com muito medo, eu tô passando mal, eu vou desmarcar minha cliente. Então, o medo, ele sempre é um problema quando ele te causa algum sofrimento muito grande, ou quando ele te impacta no sentido de te paralisar ou não te deixar tomar ações, fazer coisas justamente por este medo. Então, algumas situações que eu gosto de falar tu perdeu uma viagem porque tu teve medo, tu perdeu uma oportunidade de emprego, tu perdeu de sair para jantar com os amigos, tu perdeu, porque tu acaba perdendo e te arrependendo muito depois. Tu não fez, depois tu pensa, ai meu Deus, se eu tivesse, se eu, e tu passa a vida toda naquele se eu. Quando te dá um ataque de pânico, dá aquele taquicardia, quando tu começa a passar mal, isso tudo são sinais de alerta e sim, isso não pode ficar quieto, isso a gente não pode varrer para debaixo do tapete, porque isso tem uma tendência a piorar cada vez mais. Então a gente precisa lidar com isso. E quando alguém diz, não, tu tem que enfrentar o teu medo, gente, não é assim. Entende? Quando o medo, ele é uma fobia, quando o medo, ele é um desespero, quando aquele medo, ele gera um ataque de pânico, ele precisa de estratégia. Não adianta um leigo, alguém lá que é o fulano palpiteiro, chegar e te dizer assim, tu tem que enfrentar, porque tu não pode ser assim. Quando no mundo cada um cuidar do seu próprio umbigo, vai ser muito mais fácil da gente resolver os problemas, certo? Então, o que a gente precisa pensar aqui? O equilíbrio, ele é fundamental. Mas como que a gente vai fazer para manter esse equilíbrio? Primeiro, precisa conhecer o teu medo. Entende ele. Pensa, eu tenho medo de que exatamente? O que esse medo faz comigo? Qual a sensação que esse medo gera em mim? Geralmente vocês vão saber. Tu vai saber qual é que é o medo que mais te cutuca ali. Porque o resto são coisas de luta e fuga que todo ser humano tem. Gerou um medo, o que eu faço agora? Pum, vou fazer isso, vou agir com esse medo. Certo? Então, avalie o teu medo em primeiro lugar. Faça perguntas. Esse medo, ele é coerente? Sim ou não? A gente sabe quando ele não é coerente, quando ele é um exagero. Realmente existe esse risco iminente? O risco que eu estou me colocando, que eu estou acreditando, por exemplo, eu morro de medo da tal da dona barata, mas realmente existe um risco. Eu costumo brincar com os meus filhos assim, cara, olha o teu tamanho, olha o tamanho da barata, olha o tamanho do teu pé e olha o tamanho do pé da barata inteira. Eu brinco assim com o Léo, quando ele faz um desespero para tomar remédio, eu digo, cara, podia ser pior, podia ser num prato de sopa. Pensa só, meu filho, olha o tamanho da colher, é um gole, foi, tomou, tu é muito maior do que isso. Então, dando analogias, mas tu tem que olhar pro teu medo e entender, esse medo realmente me traz esse risco, porque quando tu começar a fazer várias perguntas, vai começar a te trazer clareza. E aí, muitas vezes, tu vai enfraquecendo esse medo, tu vai começando a entender que, mas esse medo, eu consigo lidar com ele. Eu tenho capacidade para isso.
Tá, eu tenho esse medo, realmente esse medo é um medo muito presente na minha vida, mas o que eu posso fazer efetivamente para não deixar condições latentes? O que eu posso fazer que está ao meu alcance para não deixar condições latentes? Então, o que tu poderia... Lista, bota no papel, o que eu posso fazer para amenizar esse meu medo, para me deixar um pouco mais segura? Se é uma questão de sair de casa, eu tenho medo de sair à noite, tenho medo de dirigir, tá? Mas o que eu posso fazer para me gerar um pouco mais de conforto e não deixar tão na reta? Entende? Começa a avaliar efetivamente o que tu pode fazer para não deixar essas condições latentes. Tu vai começar a ter segurança e entender que esse teu medo, ele tá na tua mão. Tu tem o poder de uma boa parte dele, pelo menos. Agora vem uma questão de crença, gente. Lembrando que nós somos movidos, até as pessoas que não têm uma crença, que elas não acreditam, e aqui a gente não está falando de religião, elas em algum momento da vida, elas se apegam na espiritualidade. E quando eu digo em espiritualidade, eu não tô falando de Deus. Eu tô falando, sim, pra mim é Deus. Mas eu estou falando da energia, do superior, daquele superior que tu acredita. Porque geralmente as pessoas, até as que não acreditam, né, que se dizem que não tem essa questão da espiritualidade, quando elas têm uma pessoa muito próxima doente, elas muitas vezes elas acabam buscando. Então busca lá no teu interior, o mais profundo que tem, tu te aproximar com a espiritualidade. Quando tu lapida e tu começa a te identificar com essa espiritualidade, tanto com a espiritualidade quanto o contato interno, tu contigo mesmo, tu começa a criar mais confiança e tu começa a não ter mais tantos medos. Eu falo isso pra vocês e eu digo que eu tenho muita propriedade pra falar de tudo isso que eu tô falando aqui, todos os vídeos. Por quê? Porque além de eu ter estudado, mas o que mais me deu propriedade na minha vida foram as vivências. Eu fui uma pessoa que tive depressão, eu fui uma pessoa que tive síndrome do pânico, eu fui uma pessoa que tive o síndrome das pernas inquietas. Então eu tive uma infinidade de coisas na infância ali e na adolescência que eu passei e que eu não desejo pra ninguém, de verdade. E é por isso que muitas vezes eu posso trazer com propriedade, quando alguém vem falar de um assunto comigo, eu posso abrir o coração e conversar com a pessoa, porque eu já fiz de tudo pra passar. Eu me lembro que teve um período que eu falei, eu só quero que isso acabe, eu não aguento mais. Então, é tão complicado quando tu tá vivendo e tu não sabe como sair daquilo. E a espiritualidade, estar mais próximo de Deus ou pra ti no que tu acredita, é o que mais me fortalece. Todas as estratégias, elas são boas, elas são maravilhosas, elas ajudam realmente, elas são eficazes. Mas o se aproximar espiritualmente, pra mim, é o que mais gera conforto e confiança. Quando eu tô insegura, quando eu tô assustada, quando eu tô com medo, eu tenho uma playlist especial, eu boto, eu canto, gente, eu tento me aproximar o máximo possível espiritualmente para acalmar meu coração. Então essa é uma dica de coração. Todas as outras dicas foram dicas profissionais. Agora essa é uma dica de coração, que é uma dica que eu tenho certeza assim, que se funcionou para mim, vai funcionar para ti também. E encontre teu equilíbrio buscando bem-estar, que é o que eu digo sempre. Quando algo te tira do eixo, mas me tirou um dia do eixo, bom, isso vai acontecer. Mas quando algo te tira muitas vezes do eixo, muito tempo do eixo, tem algo errado. E não se sinta mal se tu precisar procurar ajuda. Isso também é uma decisão importante. Isso também mostra o quanto tu tá decidido a mudar, a viver, a aproveitar a tua vida, a te entregar e viver em abundância, que é o que a gente merece, que é o que todo ser humano merece. Então, se tu sentir que não tá dando e tu precisar procurar ajuda, procura. Isso é extremamente fundamental. Estar bem, com o bem-estar equilibrado, bem contigo mesmo, bem com as pessoas na tua volta, tá leve. É extremamente importante. Eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que esse vídeo possa ter feito algum sentido na tua vida. Se ele fez algum sentido, deixa o teu like aqui, se inscreve no canal e ó, um beijinho pra você.